Oi, gente! Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre taxonomia e citologia bacteriana, alguns conceitos básicos e introdutórios a esse assunto. E, bom, para começar a falar de bactérias, vamos falar sobre a estrutura da célula procariótica. Ela obrigatoriamente tem uma membrana plasmática, um citoplasma e uma parede celular. Na verdade, existem duas exceções de bactérias que não têm essa parede celular, que seria micoplasma e ureaplasma, mas como todo o resto tem, então vamos botar aqui a parede celular como sendo obrigatória. Além desses três componentes, tem alguns que são facultativos, ou seja, não obrigatórios. São eles a cápsula, os flagelos, citoesqueleto, esporos e pile, que são chamadas fímbrias. A gente vai falar sobre todos eles, mas para começar vamos falar sobre somente a membrana plasmática. A sua composição química é feita de proteínas e fosfolipídios, não possui esteróis, que é colesterol, e ela possui uma bicamada fosfolipídica exterior ao citoplasma e interna à parede celular. E ela tem também proteínas inseridas, que elas podem ser periféricas ou podem ser integrais. Agora vamos às funções da membrana citoplasmática. Ela tem uma permeabilidade seletiva, ou seja, é ela que vai selecionar o que pode ou não entrar na célula. E para isso, ela é uma barreira hidrofóbica. Outra função também muito importante é o transporte de solutos e a produção de energia, que é essencial para essa bactéria. E ela também vai promover a excreção de exoenzimas hidrolíticas. E uma das coisas mais importantes de todas é a divisão celular. Ela vai formar invaginações com formação de septo. Aí o arranjo dessa divisão pode ser de vários tipos. Existem os chamados cocos, que eles têm um formato mais arredondado. Tem os bacilos, que eles são mais alongadinhos, parecem grãos de arroz. Tem os cocobacilos, que são meio que uma mistura desses dois tipos. É tipo um círculo um pouco mais achatadinho. Tem as espiroquetas, que parecem umas minhoquinhas bem fininhas e longas. Tem os espirilos, que eles também parecem minhoquinhas, mas são mais grossinhos e curtos, assim. Tem também os vibriões, que eles parecem uma vírgula, assim. Eles são bastonetes curvos. Tem vários tipos, quando você olha no microscópio dá para identificar eles bem. E os cocos, eles podem ser diplococos, que seriam meio que duas bolinhas juntas. Estou falando de uma forma bem ridícula aqui, mas é só porque para ficar mais didático. Podem ser streptococos, que seria como uma fileirinha de bolinhas. Podem ser estafilococos, que aí forma como se fosse um cacho de uva. São agrupamentos de bolinhas. E por aí vai, gente. Existem realmente vários tipos. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a parede celular. Voltando lá. As suas principais funções são conferir rigidez, inclusive alguns estudiosos defendem que é isso que dá forma à bactéria, por conta dessa rigidez, mas outros dizem que não, enfim. Dá uma proteção contra a lisoosmótica, dá suporte a antígenos somáticos bacterianos, como flagelos, fímbrias, proteínas de superfície. E existem bactérias gram-positivas e gram-negativas. Para a gente descobrir isso, se ela é qual dos dois, a gente faz uma coloração dessas bactérias. Existem várias técnicas de coloração, umas bem famosas, como a Ziehl-Neelsen, que para encurtar a gente chama de técnica ZN. E sobre o citoplasma, nele a gente tem o nucleóide, que é o DNA cromossômico obrigatório. Ele pode ter também o plasmídio, que é o DNA extracromossômico, que é facultativo. Tem também os ribossomos e inclusões citoplasmáticas. Agora, vamos falar um pouquinho sobre cada item daí. O nucleóide, ele dá informação genética essencial à bactéria. A bactéria morre sem ele. Inclusive, tem até um outro vídeo aqui no canal que eu falo um pouco mais sobre isso. É o vídeo sobre genética bacteriana. Enfim, esse DNA ele vai ser único, circular e de dupla hélice. E ele também é enovelado, super enovelado. Existem duas exceções, que são as bactérias que... Uma é a que causa cólera, que ela, na verdade, tem 2 cromossomos. E a outra é a Borrelia, que ela tem um DNA linear. Mas sem ser essas duas, sempre vai ser desse jeito que eu falei. Único, circular, dupla hélice e superenovelado. Já os plasmídios, que é o DNA extracromossômico, ele se autorreplica e ele traz informações genéticas adicionais à bactéria, como a capacidade, por exemplo, dela de resistir a um medicamento microbiano, por exemplo. Sobre os ribossomos, o que a gente precisa saber, basicamente, é que eles são em grande número, sempre, e eles sintetizam proteínas, tá? Sobre as inclusões citoplasmáticas, elas são facultativas, né? E o número varia e também o meio de estado funcional da célula vai variar.
A função principalmente é reserva de nutrientes e tem vários tipos. Tem amido, tem polifosfato, tem glicogênio. O glicogênio, por sinal, é a principal reserva das enterobactérias e outros tipos. Os flagelos, eles são um outro tópico que eu disse que eles podem fazer ou não parte da estrutura da célula procariótica. Isso mesmo, eles podem ou não fazer parte, mas se eles fizerem, eles são sempre apêndices longos e finos e eles têm origem na membrana citoplasmática. Eles são compostos por uma proteína chamada flagelina, que é até fácil de lembrar, porque o nome parece com flagelo. E eles são órgãos de locomoção, essa é a função deles. Eles só funcionam com gasto de energia e eles são muitas vezes usados para a gente diferenciar as bactérias. Existem 4 tipos de bactérias com flagelo. O primeiro tipo, monotríquios, bactérias que só possuem um flagelo. Anfitríquios são 2 flagelos, sendo um em cada polo. Lofotríquios são vários flagelos em um só polo da célula. E os peritríquios, que são flagelos em toda a periferia da célula. As fímbrias são outro tópico facultativo e elas são projeções finas e mais numerosas na superfície de algumas bactérias. Elas são compostas por proteínas chamadas de pilinas. O nome também faz sentido porque as fímbrias também são chamadas de pili. E elas são antígenos de adesão, elas aderem à bactéria às células hospedeiras. Sobre os esporos, são células especializadas de repouso, são altamente resistentes à dissecação, calor, agentes químicos, radiação, uma série de fatores. E o processo de formação dos esporos se chama esporulação ou esporogênese, é meio trava-língua. Acontece quando a bactéria encontra condições adversas, mas lembrando que nem toda bactéria tem essa capacidade de fazer a esporulação. Quando encontra condições adequadas, essa bactéria ela vai recomeçar o seu metabolismo por causa da esporulação. E aí a gente tem uma célula chamada célula vegetativa, que não confundam porque não tem nada a ver com o estado vegetativo humano. Pelo contrário, a célula vegetativa, ela na verdade está com as suas atividades metabólicas comuns. Show de bola! O tétano e o botulismo, por exemplo, são doenças ligadas a esporos, bactérias que fazem essa esporulação. Por último, o citoesqueleto, que também é facultativo em procariontes. São filamentos estruturais e eles promovem divisão celular, proteção, forma e polaridade. Enfim, é isso, gente, que vocês precisam saber para começar a estudar, para começar a entender um pouco mais sobre as bactérias e tudo mais. Se você está tendo matéria como microbiologia ou alguma matéria desse tipo, provavelmente muitas dessas informações vão cair na sua prova, então anota aí. Eu espero ter ajudado de alguma forma, e se vocês tiverem alguma dúvida ou se não ficou claro alguma coisa que eu falei, vocês podem mandar uma DM no Instagram, pode comentar aqui, pode me chamar, tanto faz. Eu fiz o meu melhor aqui, tentei dar uma corrida para fazer um resumão, porque é bastante conteúdo. Mas enfim, espero ter ajudado, espero que tenham atendido, muito obrigada por ter assistido. E aquele papo todo de youtuber, deixa o seu like, se inscreve no canal e tudo mais. É isso, gente, bons estudos, beijinho.